Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Larissa Lima, de Redação, e sejam bem-vindos a essa aula. Vamos falar sobre gêneros argumentativos na sua redação, as cartas argumentativas. Inicialmente, para a gente começar a estudar essas cartas argumentativas, é preciso que você saiba que as cartas são um gênero que está dentro de um tipo textual. O tipo textual a qual essas cartas pertencem é o tipo dissertativo argumentativo. A principal característica da dissertação argumentativa é o desenvolvimento de um argumento com explicações, tudo bem estruturado e bem desenvolvido. Então, quando você for construir a sua carta argumentativa, você precisa levar em consideração que é do tipo dissertativo argumentativo e tem que desenvolver o seu argumento. Existem três possíveis tipos de cartas para cair na sua redação: a carta aberta, a carta de reclamação e a carta de solicitação. Dentre essas cartas existe um padrão, e esse padrão é a questão da estrutura e o conteúdo da sua carta. Tem uma coisa que elas terão todas as cartas em comum, e a primeira delas é o destinatário. Você precisa escrever essa carta para alguém. Para quem você vai escrever essa carta? Normalmente, na maioria dos casos, esse destinatário, ele vai estar lá no seu comando. Então, lá no comando vai dizer para quem você vai mandar essa carta. Quem receberá a sua carta? Esse comando que vai estar escrito, vai trazer para você essa pessoa, ele tem que vir na sua estrutura da carta junto com algum vocativo. O vocativo é aquele chamamento que a gente faz da pessoa. Lá no início da sua carta, ele virá acompanhado de algum pronome de tratamento. Tratamento lá no início da sua carta. Então, vamos criar uma situação em que o comando da redação pede para que você escreva uma carta argumentativa para o presidente da República, por exemplo. E aí você vai lá colocar no seu vocativo. Eu sei que o pronome de tratamento para o presidente da República é excelentíssimo, é Vossa Excelência. Então, lá na minha carta eu vou escrever: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, porque eu preciso adequar o meu pronome de tratamento. Mas vamos supor que o comando ele vai pedir para que eu escreva a carta para um diretor da minha escola. Então, eu vou colocar: caro senhor diretor, porque o senhor, diretor da escola, não tem um pronome de tratamento específico para ele, então eu uso o senhor. Por isso que, em muitos casos, nós vamos usar esse pronome de tratamento, o senhor ou senhora, aqui no caso, tá? Feminino ou masculino, vai de acordo com o comando. Como eu disse, muitas vezes o comando traz de forma explícita para quem você deve enviar essa carta. Mas às vezes não. Às vezes o comando vai trazer dessa forma para você. Você é pai de um aluno que está sofrendo bullying na escola. Escreva uma carta argumentativa expondo as suas opiniões sobre o assunto. Ponto final. E se o comando vier dessa forma? Não trouxe um destinatário específico, mas trouxe uma restrição nos meus destinatários. Eu posso escrever, então, uma carta para o diretor da escola, eu posso escrever uma carta para a inspetora, para alguma professora da escola, para os pais dos alunos, eu posso escrever uma carta para qualquer funcionário da escola, um pedagogo, né? Um vice-diretor, vai restringir as minhas opções. Então, de certa forma, o comando é quem vai ditar para quem nós vamos enviar essa carta e sempre se adequando quanto ao pronome de tratamento. O pronome de tratamento vai de acordo com quem recebe essa sua carta.
Feito isso, né, já encontramos qual seria o pronome de tratamento, quem seria o destinatário, preciso pensar no conteúdo da minha carta. Eu preciso pensar no contexto, né? Já que é um texto dissertativo argumentativo, é um texto que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentre esse corpo do texto, tem alguns pontos que não podem faltar, que são partes, são características dessas cartas argumentativas. E um desses pontos é a marcas, são as marcas de interlocução, é a marca da sua carta argumentativa. Essa interlocução é feita a partir de uma conversa com o seu leitor, uma conversa com o seu destinatário. Então você está lá escrevendo a carta, o seu leitor ele vai estar lendo aquela carta, né? E no meio da carta, em alguns momentos, você precisa chamar a atenção dele como se você estivesse realmente tendo uma conversa direta com ele, como se fosse uma via direta de comunicação. Então, estou lá colocando as minhas opiniões, coloco os meus conectivos e tudo mais, aí no meio da frase eu coloco: por isso, caro senhor diretor da escola tal, solicito que faça tais mudanças. Ou você não acha necessárias tais mudanças? Olha como, de certa forma, quando eu coloco esse pronome de tratamento no meio da frase, ou quando eu faço alguma pergunta de forma mais direta para o meu destinatário, eu estou conversando com ele. Essa conversa no meio da carta são as marcas de interlocução, que são necessárias na sua carta argumentativa. Não se esqueça dessas marcas. Uma outra coisa também que é muito importante para a construção da argumentação é a sua tese. O que é essa tese? A tese é uma afirmação sobre o tema, e dentro dessa afirmação você vai apresentar o seu posicionamento frente àquele tema. Então, é aquela frase que vai deixar claro por que você está escrevendo aquela carta. É aquela frase que vai marcar: sou contra tal conduta, não estou de acordo com as políticas da escola frente ao bullying contra os alunos. Essa afirmação vai marcar o seu posicionamento e já introduzir uma outra parte que é muito importante para a argumentação, que é o argumento, que é a base do seu texto. Os seus argumentos serão introduzidos e defendidos no meio do seu texto, porque se trata de um texto dissertativo argumentativo. Por isso que é importante que nós desenvolvemos a nossa argumentação, que tudo esteja bem explicado, bem desenvolvido e bem relacionado dentro do seu texto. Um outro ponto também que é característica de uma carta argumentativa é a máscara. A máscara é o lugar social que você vai ocupar ao escrever aquela carta. Então, lá no comando também vai te mostrar qual que é esse lugar social, qual que vai ser essa máscara. Vai estar escrito: você é pai ou mãe de um aluno. Então, a sua máscara, você vai escrever a sua carta como pai ou mãe de um aluno. Sou mãe de um aluno. Meu filho sofre bullying na escola. Essa máscara, ela tem que aparecer, porque quando você envia uma carta para alguém, o seu destinatário precisa saber quem é você. Então você precisa não se apresentar dessa forma: eu sou fulano de tal, mãe do aluno tal. Não é dessa forma. A máscara, ela é um pouco mais implícita. Escrevo essa carta para manifestar a minha insatisfação frente ao combate ao bullying na escola, pois o meu filho sofre tais consequências. Se o meu filho sofre tais consequências, é porque eu sou mãe de um aluno. Tá vendo como a máscara, ela vem um pouco mais implícita? Faz com que a sua carta seja mais desenvolvida, com que não seja apenas algo jogado ali naquela carta. Então, preciso colocar quem sou eu para escrever essa carta. Feito todos
esses levantamentos, né? Já encontrei pronome de tratamento, já sei qual que é o meu posicionamento. Preciso também focar na estrutura da carta argumentativa. Você tem que pensar que na redação da UFO são 34 linhas para você fazer sua redação, mas não são 34 linhas para você escrever em 34. São 34, mas você salta 4 linhas nas cartas argumentativas. Então, você tem as mesmas 30 de todos os outros processos seletivos. Para você saber onde salta linha, existe um esqueminha para lembrar, né, de como fazer. Mas vamos lá começar com a estrutura. Você tem que focar muito nessa estrutura. Lembrando que esse ponto aqui mais ao cantinho da tela é a margem. E nós vamos começar a escrever a redação lá na margem, sem saltar nenhum parágrafo, o local e a data. Você que faz prova em Uberlândia, você vai escrever Uberlândia 1 de julho de 2021. Ponto final. E agora, já escrevo minha carta? Não. Salta uma linha e com parágrafo você vai colocar o seu vocativo. Caro senhor diretor da escola tal. Cara senhora funcionária do setor financeiro da empresa tal. Excelentíssimo presidente da República. Dessa forma, colocamos o vocativo, vírgula, depois salta outra linha e aí você vai colocar o corpo do seu texto, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Coloquei introdução, desenvolvimento e conclusão. Salta uma linha, despedida. Você vai se despedir de alguma forma. Grato, agradeço desde já, atenciosamente, respeitosamente. Qualquer uma dessas formas de despedida. Você vai adequar a sua despedida ao conteúdo da carta e ao seu destinatário. Então, vamos colocar aqui, ó, despedida, vírgula, salto uma linha, assinatura. Na UFO, a gente assina José ou Josefa, sem ponto final. Dessa forma que você vai construir a sua estrutura. E aí, tem muitas linhas para você saltar, né? Existe um esqueminha para você lembrar de como você vai saltar essas linhas. Use a sua mão. Vamos lá. Aqui, cada ponto da sua mão vai ser uma parte da carta. Então, eu vou começar aqui no meu mindinho. Local e data. Entre o meu mindinho e o meu dedo anelar, tem um espaço. Se tem esse espaço, eu vou saltar uma linha. Vou deixar um espaço na folha de redação. Coloco vocativo. Tem um espaço. Salto uma linha, corpo do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que a gente não salta linhas entre esses parágrafos, entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Corpo do texto, então, salto uma linha, despedida, salto uma linha, assinatura e já é o final da minha carta. Então, os espaços que você tem na sua mão, eles são os que você pode usar para lembrar, para saltar essas linhas. E cada dedo é uma parte dessa carta argumentativa. Assim, você consegue lembrar mais facilmente onde que você vai colocar essas linhas em branco, onde que você vai saltar linhas, ok? Aqui no corpo do texto, é importante a gente lembrar daqueles pontos que nós marcamos aqui, né? O que eu faço aqui no meu desenvolvimento, na minha introdução, o que eu coloco?
Vamos pensar que quando você está escrevendo uma carta argumentativa, você está se comunicando com alguém, né? Esse alguém no qual você está se comunicando, ele começa a ler aquela carta e ele ainda não sabe quem é você. Você precisa se apresentar para essa pessoa que é aquela máscara. Mas no início de uma conversa, no início de um diálogo, a gente se apresenta na introdução e não no final. Nós apresentamos no início. Então, aqui na introdução, é interessante que você já deixe claro a sua máscara. A sua máscara já na introdução, porque ele precisa saber quem é você. Você está escrevendo aquela carta por quê? Quem é essa pessoa que está me mandando uma carta? Então, a máscara é importante que já apareça logo no início da sua carta. Além da máscara, né? Quem sou eu? Eu preciso explicar. Eu estou falando sobre o quê? Qual que é o meu tema? Qual que é o tema da carta? Na carta que a gente faria para o diretor da escola sobre o bullying, o tema é bullying. O tema é a persistência do bullying nessa escola. O tema talvez seja a impunidade desse bullying na escola. E eu quero falar sobre isso. Então, deixe claro o tema já lá na introdução, que é importante para o seu destinatário saber identificar o que vem pela frente. Além desse tema, é importante também que na sua introdução você apresente essa tese. Eu preciso me posicionar. O seu leitor, ele já vai para o seu desenvolvimento sabendo qual que é o seu posicionamento. Ele já vai para o desenvolvimento sabendo o que você, como você se posiciona, o que você vai argumentar. Então, na introdução, é importante que apareça máscara, tema e tese, ok? Feito isso, coloquei máscara, coloquei tema, coloquei tese, agora eu vou para o meu desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento, aquela tese que eu afirmei no início, eu preciso retomá-la. Por quê? Para reafirmar ela, para dizer, ó, essa tese é verdadeira. Eu estou falando sobre ela, eu continuo desenvolvendo ela, eu continuo com o mesmo posicionamento, a mesma opinião. Então, deixe claro essa tese na introdução e retome ela no desenvolvimento. Além disso, eu preciso desenvolver o meu argumento. O argumento. Eu me posiciono de qual forma frente a esse tema? E por que eu me posiciono dessa forma? Explique quais são os seus posicionamentos e por que você se posiciona dessa forma. A sua conclusão, então o desenvolvimento é apenas para você desenvolver a argumentação, trazer contextualização para o seu tema. Eu preciso contextualizar isso. De onde que eu tirei esse assunto? Que por conta de vários casos que tiveram de bullying na escola, os professores relataram, outros pais de alunos também relataram, estamos completamente insatisfeitos com tal política, desejamos que você tome medidas, senhor diretor, por exemplo, tudo isso é desenvolvimento, você vai desenvolvendo a sua argumentação aí dessa forma. Vai colocando os pontos que são importantes, que são necessários, sempre deixando claro o seu posicionamento. Lá na sua conclusão, você não precisa apresentar uma proposta de intervenção. Isso não acontece na carta argumentativa. Você pode colocar uma retomada de tese também, retomada de tese. Se você fizer alguma solicitação, se você fizer algum pedido, alguma reclamação específica no desenvolvimento, você pode reiterar o argumento. Eu quero que a escola crie uma política anti-bullying eficiente, desenvolvida semanalmente. Então, olha só, eu solicitei isso no desenvolvimento. Por isso, na conclusão você coloca, por isso é importante tal política anti-bullying. Exijo que ela aconteça. Retoma, reitera, você vai reafirmar tudo aquilo que você acabou de dizer. Não repetir, reafirmar, deixar mais claro. Se você solicitou uma coisa, deixa mais claro ainda, deixa mais firme. Ou você pode apresentar uma pequena solução não proposta,
mas uma pequena solução. Diante tais problemas, é importante que haja acompanhamento com o psicólogo, com as pessoas, os alunos agredidos e os agressores, para que eles possam visualizar um outro lado, uma pequena solução. Ó, eu quero que a escola contrate um psicólogo para acompanhar essas crianças, para acompanhar também os professores. É preciso que haja também um treinamento dos professores. Tá vendo que não é uma proposta completa, é uma breve solução. É preciso treinamento dos professores e acompanhamento psicológico dos alunos. Coisa rápida, para não tomar a conclusão toda. Então, tecnicamente é mais simples essa estrutura, quando a gente sabe o que precisa colocar, onde que eu preciso colocar o quê. Lembrando também aqui, ó, de colocar essa despedida, aí sim você vai fazer a conclusão, salta uma linha despedida, salta uma linha assinatura, sempre José ou Josefa. Essa assinatura, você não pode de forma alguma colocar o seu nome, você não pode de forma alguma colocar as suas iniciais, qualquer outro nome, senão José e Josefa na UFO, tá? Preste bastante atenção ao comando, é sempre José e Josefa. Se você escreve a carta como mãe de um aluno, não importa se você é do sexo feminino ou do sexo masculino, você assinará como Josefa. A sua assinatura vai de acordo com a sua máscara. Se a sua máscara é feminina, Josefa. Se a sua máscara é masculina, José. E aí, existem, além da estrutura, essas características que são presentes nas cartas argumentativas. São cartas que você vai escrever em primeira pessoa. Então, você vai sempre usar aqui essa primeira pessoa, tanto do singular, eu, eu acredito, eu defendo, eu quero, eu acho, eu sinto isso, eu vi, eu estou insatisfeita. Sempre você vai usar a primeira pessoa do singular ou a do plural, nós. Se eu estou escrevendo uma carta para o diretor financeiro de uma empresa eu acabei de descobrir que as duas pessoas não são pagas valores os valores iguais para o mesmo serviço, sendo uma homem e a outra mulher, ou seja, desigualdade salarial. Então, eu vou escrever uma carta para o diretor financeiro dessa empresa. E aí eu falo: é visível que nós mulheres lutamos muito para conquistar os direitos que temos hoje. Nós mulheres. Primeira pessoa do plural. É por isso que eu estou completamente insatisfeita com tal medida na empresa. Eu estou completamente insatisfeita, primeira pessoa do singular. Você pode misturar esses dois, o plural e o singular, aqui na sua redação. Lembrando sempre que você está desenvolvendo um argumento e você pode, de certa forma, falar no plural. Nós, mulheres, lutamos muito para conquistar esses direitos. Na outra redação, nós, pais dos alunos, estamos preocupados com a ação da escola frente ao bullying. Nós, pais de alunos. Eu, como mãe, estou insatisfeita. Então, lembre sempre de usar essa primeira pessoa. Como é uma redação dissertativa argumentativa, não se esqueça também de desenvolver o seu argumento. Como eu desenvolvo esse argumento? Para e pensa. Por que eu acredito nisso? Por que eu estou falando sobre isso? E vai colocando os porquês do problema. Por que você está escrevendo sobre aquilo? Quais são as consequências daquele problema? Vai colocando isso no seu desenvolvimento. Não se esqueça também da interlocução, que é um ponto muito importante. E a sua carta, ela é formal. Você vai escrever a sua carta na modalidade formal, sempre, porque se trata de uma redação. Se fosse uma carta mais informal, seria uma carta pessoal e ela não cai nesse processo seletivo. Também não podemos esquecer jamais da assinatura, José ou Josefa, o local e data e o vocativo.
preste atenção quanto ao local e data. Porque na maioria dos casos você vai escrever o local onde você está fazendo a prova, se é em Uberlândia, Uberlândia. Mas vamos supor que o comando traz algo diferente. Vamos supor que o comando pede para que você escreva uma carta para o governador de São Paulo falando sobre a crise hídrica. Então, você não pode estar em Uberlândia se você vai escrever a carta para um governador de São Paulo como morador. A máscara é um morador de São Paulo. Então, você tem que colocar na carta São Paulo. Caso não venha explícito no comando, aí você coloca Uberlândia ou o local onde você está fazendo a prova. E sempre se adequar quanto ao vocativo. Vocativo, pronome de tratamento. Então, você precisa saber quais são os pronomes de tratamento, tá? Essa máscara, na verdade, ela é bem fácil de você desenvolver quando você já coloca ela logo na introdução. Então, ela é apenas o lugar em que você vai ocupar ao falar sobre aquele tema. Você é o elaborador daquela proposta. Você vai se colocar no lugar de alguém. Então, não é você, aluno, mesmo que você passe por essa situação. Escreva uma carta como um aluno que está tendo dificuldades quanto à conexão no ensino remoto. Mesmo que você esteja tendo essas dificuldades, você não pode colocar o seu em consideração, você não pode colocar o seu acima da argumentação. Lembrando que você vai construir uma máscara. Então, você deixa de ser você aluno e passa a ser você outro aluno criado dentro dessa situação. E a sua interlocução. Quem vai ler o seu texto? Sempre se adequando à linguagem de quem vai ler o seu texto e dos seus argumentos. Se você está conversando com alguém de alto nível, você deve usar argumentos de alto nível. E na maioria dos casos, será alguém de alto nível. Então, tem que se dirigir a esse leitor, evocá-lo no decorrer do texto, chamar ele a todo momento, fazer ele aparecer no decorrer da sua redação. E aqui eu coloquei algumas estratégias da estrutura, né? Foi aquilo que a gente falou agora da introdução, você colocar a sua máscara, você colocar o seu tema, o seu posicionamento, né? Sempre se posicionando de forma clara e objetiva. E no seu desenvolvimento, as várias formas de você colocar a sua argumentação. Deixe evidente qual é o seu posicionamento, quais serão os seus argumentos e apresentem um contexto para você desenvolver a argumentação. Por que eu estou falando sobre isso? Por conta de um episódio de bullying que teve, que o meu filho chegou em casa e relatou isso, por isso estou refletindo sobre o assunto e escrevo essa carta? Contextualiza, justifica a sua carta e sempre deixando claro o seu posicionamento. Nesse desenvolvimento, aqui você pode apresentar pequenas narrativas para justificar o seu texto, tá? Essas narrativas podem ser inventadas, mas sempre de acordo com o seu texto, sempre com coerência, tá? E a conclusão, você pode apresentar essa breve solução, como eu citei mais rapidamente anteriormente, retomando essa tese e concluindo os seus argumentos. Um outro ponto que você também poderá apresentar, nós chamamos de prognóstico, que é uma pequena previsão do que pode acontecer. Essa previsão, ela é bem breve, bem rapidinha, como por exemplo, caso o senhor diretor não execute nenhuma ação contra o bullying na sua escola, os pais irão ficar com medo e tirar os filhos dessa instituição. Ou as crianças continuarão sofrendo, gerando possíveis problemas futuros quando adultos. É uma pequena previsão do que pode acontecer caso isso seja feito ou não. Então, você pode, de certa forma, apresentar esse prognóstico, uma rápida previsão
do que poderá acontecer. Essas foram as cartas argumentativas. Muito obrigada e eu aguardo vocês. Tchau, tchau.